Fala pessoal, tudo bem? Com vocês aqui, professor César. E agora eu vou dar sequência num assunto chamado eletrostática. Começamos esse assunto falando sobre os tipos de eletrização, depois falamos da força elétrica e agora vou falar com vocês sobre campo elétrico. Campo elétrico simbolizado pela letra E maiúscula. Bom, campo elétrico, campo, pessoal, é uma região em volta de um corpo eletrizado. Então, se a gente tem um corpo eletrizado, na superfície dele e nas suas proximidades vai existir um campo, uma região chamado campo elétrico, tá? Então, esse campo elétrico é um campo de força provocado aí pela ação de cargas elétricas, tá? Olha só, fiz um desenho aqui para vocês mostrando um corpo que está eletrizado. As cargas vão ficar todas ali na superfície desse corpo. Portanto, nós teremos o tal do campo elétrico na superfície do corpo. Olha só, teremos campo elétrico então na superfície desse corpo e nas suas proximidades. Proximidades, tá? Agora é claro que na superfície esse campo elétrico tem uma intensidade maior, né? Conforme eu vou escolhendo pontos próximos desse corpo eletrizado e esses pontos cada vez mais afastados do corpo eletrizado, esse campo elétrico se torna menos intenso, tá? Então, campo elétrico forte. Ó, ali nas suas proximidades tem campo elétrico, mas a intensidade começa a diminuir. Mais longe, ele vai ter a intensidade menor. Então, quanto mais longe, vai perdendo essa intensidade, tá? Esse campo elétrico. Então, vale eu falar para vocês agora que o campo elétrico, ele só existe, portanto, na superfície e nas suas proximidades. No interior, aqui dentro, não existe campo elétrico, viu, gente? O campo elétrico no interior de um corpo, ele é nulo. Conhecido como blindagem eletrostática, tá? Então não tem campo elétrico no interior de um corpo eletrizado, tá? Lá em 1936, Michael Faraday fez uma experiência comprovando isso, onde ele entrou numa gaiola. Dentro da gaiola ele colocou um banco feito de material logicamente isolante. Ele ficou em cima desse banco e carregaram eletricamente as grades dessa gaiola. Ele lá dentro não sofreu nada. Chamamos isso de blindagem eletrostática, tá? Portanto, o campo elétrico só vai existir na superfície de um corpo e em suas proximidades. Dentro ele é nulo. Beleza? Muito bem, você percebeu que o símbolo do campo elétrico vai ser a letra E maiúscula? E eu botei uma setinha ali em cima. Eu botei uma seta. Toda letrinha, quando tiver uma setinha em cima, significa que é uma grandeza vetorial. E se é uma grandeza vetorial, vai possuir intensidade, direção e sentido. Tá? Então vamos ver isso um pouquinho melhor? Grandeza vetorial. Intensidade é o valor absoluto que a gente vai obter através de uma equação. Tá? A gente pode fazer uma analogia. O campo elétrico é muito parecido com o campo gravitacional de um planeta. Tá? Você pode fazer essa comparação. Ok? Mas, voltando aqui para o nosso campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, intensidade que é o valor absoluto acompanhado de uma unidade de medida, nós vamos calcular como? Através da força elétrica sobre a carga. Por que eu coloquei módulo aqui? Porque a carga pode ser tanto positiva como negativa, mas na hora do cálculo do campo elétrico,
eu não posso botar o sinal da carga. Ela vai servir em outro momento, não na intensidade, tá? Até porque grandeza vetorial negativa, sem chances, né? Não temos vetores negativos, ok. Então tá aqui o jeitão que a gente vai calcular. Como vai ficar a unidade de medida no sistema internacional? Força a gente mede em Newton, sobre carga a gente mede em Coulomb. Portanto, a unidade de medida no sistema internacional nós vamos usar Newton sobre Coulomb, ok? Estamos falando da grandeza vetorial. Intensidade, direção, sentido. Intensidade eu acabei de te mostrar. Direção. Sempre a direção do campo elétrico, é a mesma direção da força. Sempre. Tá? Mesma direção. Vou te mostrar agora, aqui embaixo, na sequência. Porque eu vou falar com vocês agora sobre o sentido do campo elétrico. Vamos lá. Aí sim vai entrar o sinal da carga. Quando for uma carga positiva, olha só, existe uma força elétrica aqui, né? Até porque eu disse para vocês que o campo elétrico é um campo de força provocado pela ação das cargas elétricas, certo? Então vamos lá. Quando a carga for positiva, olha aqui a força elétrica. Qual é o sentido do campo elétrico? O mesmo da força. Então agora, nesse primeiro desenho, eu vou te mostrar tanto direção como sentido. Direção, sempre a mesma da força, mesma os dois horizontais. Um horizontal, o outro também. Direção é a mesma. Sentido, quando é positivo, mesmo sentido da força. Mesmo sentido para os dois. Porque quando essa carga for negativa, vale a direção, que é a mesma da força. Mas quando a carga é negativa, o sentido do campo elétrico será sempre contrário ao da força. Sentido contrário da força. Tá? Um para a direita, o outro para a esquerda. Eles estão no mesmo sentido, quer dizer, eles estão em sentidos contrários, mas ainda na mesma direção. Ok? Muito bem. Agora na próxima lousa eu vou fazer um complemento sobre o campo elétrico, tá bom? Bom, então, dando sequência no assunto aqui sobre o campo elétrico, tem outro jeitão de a gente calcular o campo elétrico. Nossa primeira equação é essa aqui, né? Mas, olha quem aparece aqui, força elétrica. E na aula anterior, a gente estudou essa força elétrica. Como é mesmo que a gente calculava a força elétrica? A constante eletrostática no vácuo, uma carga vezes outra carga, tudo sobre quem? A distância ao quadrado entre essas duas cargas. Foi desse jeitão que a gente trabalhou com força elétrica. Vamos pensar nisso agora. Quem é mesmo o meu campo elétrico? O campo elétrico é a força sobre a carga. Mas espera aí. No lugar da força, quem eu posso colocar? A fórmula da força. K, Q sobre D quadrado. Muito bem. Sobre quem, pessoal? Sobre quem? Sobre quem? Sobre a carga. E aí, matematicamente, eu vou cancelar carga com carga. Quem sobra aqui na minha equação vai sobrar o K vezes a carga sobre a distância ao quadrado. Prontinho. E aqui está a outra forma de a gente calcular o campo elétrico, tá? Constante eletrostática no vácuo, que tem um valor fixo, 9 vezes 10 elevado a 9. Beleza? Vezes a carga, vezes a distância ao quadrado. Lembra que eu disse na primeira lousa? Você percebe que é uma grandeza inversamente proporcional a distância com o campo? Quanto mais longe, quanto maior a distância, menor a intensidade do campo elétrico. Lembra disso que eu tinha dito, né? Mostrei aqui para vocês. Muito bem. Então, professor, mas qual equação eu vou usar? Depende. Vai depender do que o exercício forneceu. Se ele der a força e a carga, está aqui. Se ele te der a constante eletrostática, a distância e a carga,
tá aqui. E aí fica bem claro como trabalhar. Tá bom, gente? Ó, tá aqui. Ou de um jeito, ou do outro. Quando você estiver nesse caso, lembra que a gente está falando do campo, né? Que ele é uma grandeza vetorial, possuindo intensidade, direção e sentido. Sabe o que vai acontecer agora aqui com esse campo elétrico? Carga. Quando ela for positiva, o que vai acontecer com o campo elétrico? Ele vai a tendência dele é se afastar da carga. Então, quando a carga é positiva, para onde vai o campo elétrico? Ele vai sofrer o quê? Um afastamento. Ele vai querer se afastar do corpo. Tá afastando do corpo, afastando do corpo, afastando do corpo, tá? Mas se essa carga for negativa, nós teremos o quê? Uma aproximação. Você pode notar então que os campos elétricos aqui estão se aproximando do corpo eletrizado negativamente, tá? Então, analise a situação. Nessa ou nessa. Desse jeitão, tá aqui o posicionamento do campo elétrico, tá bom? Carga positiva, a tendência dele é se afastar. Ele sai do mais e entra no menos, sempre. Pensa desse jeito, tá? Afastamento na carga positiva e quando a carga for negativa, ele vai se aproximar da carga. A tendência é essa. Ok, galera? Muito bem. Vou mostrar para vocês agora um complemento nesse campo elétrico falando das linhas de força. Na próxima lousa. Vamos lá? Beleza, gente. Então agora para fechar esse assunto, eu vou mostrar para vocês as linhas de força, tá? Como que elas aparecem nesse assunto chamado campo elétrico. Olha só, eu botei uma carga positiva e uma negativa. E de acordo com a lousa que eu acabei de tirar daqui, eu mostrei para vocês, né, que a tendência do campo elétrico, quando a carga é positiva, é se afastar dele. Ó, a setinha, afastando, afastando, afastando da carga positiva. E na carga negativa, esse campo elétrico a tendência é aproximar, né? Muito bem, então dá uma olhadinha nessas linhas. Essas linhas de força sempre formarão 90 graus, tá? Com a superfície do corpo eletrizado, ok? E você vê que a linha sai de uma e entra na outra, sai de uma e entra na outra, sai do mais e entra no menos, sai do mais e entra no menos, ok? Tudo bem, gente? Então é isso. O campo elétrico, por exemplo, nesse ponto, como que o campo elétrico vai se posicionar aqui nesse pontinho? Ele vai estar tangenciando essa linha, seguindo o sentido dela. Nesse ponto, como que estaria o campo? Tangenciando a linha, seguindo o sentido. Aqui, tangenciando o sentido da linha, tá? Campo elétrico, então, ele vai estar sempre tangenciando essas linhas de força. E as linhas de força saem do mais e entram no menos. Essas linhas de força, sempre, tanto onde sai como entra, tem que formar 90 graus com a superfície do corpo eletrizado. Tá bom? Pessoal, é isso então sobre campo elétrico. Tá aqui a matéria e continuem comigo porque ainda tem muito mais aí pela frente, ok? Valeu, pessoal!